Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. No vídeo de hoje vamos resolver juntos uma questão bastante interessante sobre razão e proporção, regra de 3 composta, é uma questão da banca FGV, que caiu no concurso de auditor da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, agora em 2023. É uma questão de nível médio para difícil. Nós vamos resolver essa questão de 2 maneiras diferentes, usar a técnica de regra de 3 composta, mas eu vou apresentar para vocês também uma proposta, uma técnica diferente para resolver questões desse tipo, ok? Lembrem que lá na descrição tem também uma lista de exercícios similares a esse que nós vamos resolver no vídeo, com gabarito, também de provas anteriores, para depois vocês poderem praticar. Então já aproveita, senta o dedo aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos que a gente posta. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. 6 máquinas impressoras idênticas são colocadas para trabalhar simultaneamente. Nessas condições, é esperado que elas encerrem uma dada tarefa, trabalhando juntas, em 10 horas. As máquinas operam ininterruptamente durante 4 horas, até que uma delas apresenta defeito e para de trabalhar. As 5 impressoras remanescentes continuam o trabalho, sem parar, mantendo o mesmo ritmo durante 3 horas, quando outra máquina apresenta defeito. A partir desse instante, as 4 impressoras restantes mantêm o trabalho com a mesma velocidade. Após a quebra da segunda impressora, o tempo necessário para que as 4 impressoras disponíveis possam encerrar a tarefa original é de... e ele dá as opções abaixo. Ok, pessoal? Então vamos para a resolução. Bom, ao ler a questão, a gente identifica claramente uma questão de razão e proporção. São 6 máquinas idênticas, trabalham com o mesmo ritmo, com o mesmo tempo, ininterruptamente. Então é uma proporcionalidade entre essas máquinas e o tempo que elas trabalham. Se elas 6 máquinas fazem essa tarefa em 10 horas, ou seja, em 20 horas eles farão 2 vezes a tarefa. Há uma proporcionalidade aí entre essa relação de máquinas e horas. Só que a questão dá uma complicada. Ela diz o seguinte, ela dá esta relação para a tarefa total é feita com as 6 máquinas trabalhando em 10 horas. Só que ela diz que numa primeira etapa, as 6 máquinas trabalham durante 4 horas. E aí, uma dessas máquinas quebra. Então, numa segunda etapa, em seguida, 5 máquinas trabalham por 4 horas, continuando a tarefa. Mais uma máquina quebra. E aí sim, as 4 máquinas restantes vão levar quanto tempo para concluir essa tarefa? Ora, então nessa última etapa, eu preciso saber qual é o tempo, essa é o que a questão diz. Mas eu tenho que ter uma variável só, eu tenho 2 aqui. Nessa segunda etapa, quando ele chegou na terceira etapa, quanto faltava da tarefa? Então isso eu consigo saber. Através das 2 primeiras etapas, eu vou calcular quanto da tarefa foi feita em cada uma dessas 2 primeiras etapas, para saber, na terceira e última etapa, ou seja, quando ficarem só as 4 máquinas, quanto tempo elas vão gastar para fazer aquele restante, aquela fração final da tarefa, ok? Vamos fazer isso passo a passo, nós vamos fazer isso de 2 maneiras diferentes, como eu disse. Vamos fazer por regra de 3, todas as etapas, e a gente vai ver que a regra de 3 aqui, ela é bastante trabalhosa. Mas nós vamos propor para vocês uma técnica que é calcular um índice aí. Quando a gente vê 3 variáveis aqui,
para a gente trabalhar com a regra de 3. Máquinas, hora e a fração, né, a parte dessa tarefa que é executada. Porém, essa tarefa é uma combinação de duas grandezas, de máquinas e horas. Então, a tarefa total é feita através de 6 máquinas trabalhando por 10 horas. O que eu posso fazer aí? Criar um índice de trabalho. Se eu multiplicar essas duas grandezas, 6 vezes 10, eu vou encontrar que a tarefa é feita através de 60 máquinas hora. Ou, para ficar mais inteligível para a gente, 60 horas máquina. A tarefa é feita em 60 horas máquina. Esse índice, que é a multiplicação dessas duas grandezas que vão compor, na verdade, a execução da tarefa, vai fazer toda a diferença em termos de facilitar os meus cálculos. Vamos ver isso? Então tá. Então eu entendi que a minha tarefa é concluída através desse índice que eu criei, que é a multiplicação da quantidade de máquinas pela quantidade de horas. 60 horas máquinas trabalhadas realiza toda a tarefa. Agora vamos calcular cada uma das etapas que a questão apresenta para a gente. A questão diz que na primeira etapa, que durou 4 horas, eu tinha 6 máquinas trabalhando por 4 horas. Usando o mesmo princípio do índice que nós criamos, nessas 4 horas, 6 vezes 4 foram gastos 24 horas máquina. Então eu concluí nessa etapa aqui 24 horas máquina da tarefa. A tarefa toda precisa de 60 horas máquina. Então, eu sei que eu já gastei nessa primeira tarefa 24 horas máquina, essa é a primeira etapa. A partir daqui, uma máquina quebra. Então ele vai apresentar uma segunda etapa para a gente. Essa segunda etapa, que tem a duração de 3 horas, onde não mais 6 máquinas trabalharam, e sim 5 máquinas trabalharam durante 3 horas. Mesmo princípio, multiplico 5 vezes 3, 15. Então, nessa segunda etapa, foi concluído 15 horas máquina da tarefa. Na primeira etapa, foi feito 24 horas máquina, na segunda etapa, 15 horas máquina. Então, que eu disse para vocês antes, eu preciso chegar na terceira etapa sabendo quanto da tarefa falta para eu calcular o tempo necessário. Então eu já sei quanto que falta, porque ó, a soma toda vai ter que dar 60 horas máquina, que é o tempo, né, que é o índice gasto para a execução da tarefa total. 24 mais 15, 39. Então falta nessa terceira etapa 21 horas máquina. Essa terceira etapa, eu não sei qual a duração dela, não sei quantas horas durou, é exatamente isso que a questão me pergunta. Então eu vou chamar a duração dela de X horas. Nessa terceira etapa foram 4 máquinas, trabalhando durante X horas, mas eu sei que o resultado dessa multiplicação foi 21 horas máquina. Por que 21? Porque a soma do índice dos índices nas 3 etapas tem que dar 60 horas máquina. Então aqui uma equaçãozinha de primeiro grau. 4x é igual a 21. 4x é igual a 21. X é igual a 21 sobre 4. 5 vezes 4, 21, dividido por 4, 0,25. Então, 5,25 horas. Ok? Então, nessa terceira etapa, foi gasto 5,25 horas para concluir esse trabalho. Isto eu cheguei graças a um índice que eu criei, que é a multiplicação de máquinas e horas. Cuidado aqui, ó.
5,25 horas não é 5 horas e 25 minutos. Cuidado que essa, né, já imaginou? Depois de um monte de cálculo legal, você vai ser derrubado na questão porque vai colocar aqui 5 horas e 25 minutos. Isto aqui está em formato decimal. As horas, o que se refere a minutos e segundos, não tem base 10, tem base 60. Então, ó, 5,5 horas. É 5 horas mais meia hora. 5 horas mais 30 minutos. Então, 5,25 é igual a 5 inteiros e 25 décimos. 25 décimos, ó, 0,25, também é 1/4. Né? Então, isto fica mais fácil para a gente fazer. 5,25 é 5 horas e 1/4 de hora. 1/4 de hora, a hora tem 60 minutos, 60 dividido por 2, 30, dividido por 2, 15. Então, 5,25 é igual a 5 horas e 15 minutos. Ok? Tira o dedo daí, não sai do vídeo ainda não. Vamos cumprir a promessa, vamos resolver essa questão por regra de 3, até para que a gente possa comparar esses dois métodos, como funciona melhor. Nós vamos continuar esse exercício aqui exatamente agora, resolvendo essa questão só por regra de 3. Agora eu não vou usar mais esse índice, esse conceito do índice que eu criei aqui, que é a multiplicação de máquinas e horas. Agora eu vou fazer por regra de 3, cada passo, mas eu vou chegar no mesmo objetivo. Ó. Eu tenho que chegar na terceira etapa, eu tenho que descobrir nas etapas anteriores quanto da tarefa, qual a fração, qual a porcentagem da tarefa que foi feita em cada etapa, para que na terceira etapa eu saiba quanto da tarefa falta, para aí sim poder calcular o quanto de tempo, quantas horas serão necessárias para as 4 máquinas concluírem aquela fração específica da tarefa. Ok? Na primeira etapa, eu não preciso nem montar a regra de 3. Ó. O que a questão diz? Que a tarefa é feita por 6 máquinas trabalhando por 10 horas. Na primeira etapa, as mesmas 6 máquinas trabalham só 4 horas. Então, havendo uma proporcionalidade, as mesmas 6 máquinas trabalhando 4 horas fizeram 4 décimos da tarefa, 40% da tarefa. Ok? Então, eu não preciso nem montar. Nessa primeira etapa, foi feito 0,4 ou 4 décimos da tarefa. Segunda etapa. Essa segunda etapa eu vou ter que montar a regra de 3, ó, porque já não são mais as 6 máquinas, são 5 máquinas trabalhando por 3 horas. Para montar a regra de 3, eu uso a informação da questão, ou seja, 6 máquinas trabalhando 10 horas concluem uma tarefa. Então, nesta segunda etapa aqui, foram 5 máquinas trabalhando por 3 horas, fizeram qual fração da tarefa? Então, aqui eu montei a regra de 3. Agora, cuidado, né? O que eu vou ter que olhar? Vou ter que comparar cada coluna dessa aqui com a variável para saber se as grandezas são comparativamente diretamente ou inversamente proporcional. Né? Então, olha, quanto mais máquinas trabalhando, mais tarefa é feita ou menos? Mais tarefa é feita. Então, essas duas colunas são diretamente proporcionais. Quanto mais horas trabalhadas, mais tarefa é feita ou menos? Mais. Então, são também diretamente proporcionais. Bom, todas têm o mesmo sentido, basta que eu monte as colunas isolando a coluna onde tem a variável, 1 sobre x, e multiplico as outras duas. Como são todas na mesma direção, as setinhas, eu não preciso inverter nada. Ó. 6 sobre 5 vezes 10 sobre 3.
Posso simplificar, 10 dividido por 2, 5, 6 dividido por 3, 2, e aqui 1 sobre x é igual a 4. Multiplico em cruz, x é igual a 1 quarto. 1 quarto também, já que eu estou fazendo em decimal, 1 quarto significa 0,25. Então, nessa segunda etapa, foi executado 0,25 da tarefa. Ok? Então, ó, primeira etapa, executamos 40% da tarefa, 0,4. Segunda etapa, executamos 0,25 ou 25% da tarefa. Então, nessa terceira etapa, eu vou concluir a tarefa. Quanto que falta? 0,4, 0,65, falta 0,35 da tarefa. Então, eu já sei que na terceira etapa eu vou executar 0,35 da tarefa. Vou montar mais uma vez a regra de 3. Lembrando que o princípio é 6 máquinas em 10 horas fazem uma tarefa. Na terceira etapa foram 4 máquinas trabalhando por X horas, executam 0,35 da tarefa, ok? Foi exatamente por isso que eu tive que calcular as duas etapas anteriores para que eu chegasse na terceira etapa e soubesse qual a fração da tarefa que falta executar. Cuidado aqui, ó. Então as 3 são diretamente proporcionais, basta que eu copie aqui as setinhas e faça. Não. Aqui eu comparo cada coluna com a coluna da variável, vou comparando 2 a 2. A variável está em outra coluna aqui, ó. Não está mais aqui. Então, eu tenho que achar a direção dessas setinhas, ou seja, se as colunas comparativamente com a coluna da variável são direta ou inversamente proporcionais. Então, eu tenho que fazer tudo de novo, ó. Quanto mais máquinas trabalhando, mais horas gastas ou menos? Menos. Quanto mais máquinas trabalhando, menos tempo, menos horas eu vou gastar para executar a tarefa. Quanto mais tarefa eu tenho, mais horas eu gasto ou menos horas eu gasto? Mais horas. Então, quanto mais tarefas, mais horas. Então, as duas são diretamente proporcionais entre si. Então, as setinhas vão ficar na mesma direção. Ó. Essas duas são inversamente proporcionais entre si, as setinhas são invertidas. Né? Então, da mesma maneira, eu vou isolar a coluna que tem a variável e a coluna que tem o sentido diferente da variável, que é essa aqui, eu tenho que inverter. O resto é a mesma coisa. Então, ó, 10 sobre x é igual. Vou multiplicar as outras colunas, lembrando que aqui, ó, está invertido, então vou inverter essa coluna. 4 sobre 6, que multiplica aqui, ó, está no mesmo sentido da variável, então mantenho a coluna. 1 sobre 0,35. Então, 10 sobre x é igual a 4. 2 vezes 0,35, 0,7. 0,7 vezes 3, 2,10. 2,1. Ok? Multiplico em cruz. 4x é igual a 21. Que, na verdade, foi a mesma coisa que nós chegamos aqui, ó. 4x é igual a 21. X é igual a 5,25 horas. X é igual a 5 horas e 15 minutos. Alternativa C. Ok, pessoal? Então, esta foi uma questão um pouco mais difícil, né? Nós resolvemos ela de duas maneiras diferentes, resolvemos por regra de 3. Percebam que há um trabalho maior aqui, há muito mais cálculos a ser feito, atenção com a direção das colunas, a possibilidade de cometer um erro ou gastar mais tempo aqui é maior. Aqui
eu criei, neste caso, este tipo de questão me permitiu. Por quê? Porque a tarefa total ela é feita numa combinação entre máquinas e horas. Então, basta que eu crie um índice entre a multiplicação de máquinas por horas. E aí fui, a cada etapa, trabalhando com esse índice que eu criei. Então, eu não precisei fazer a quantidade de cálculos que nós fizemos aqui. Claro que o aluno pode escolher qual dessas técnicas ele vai se sentir mais confiante. Mas, se conseguir entender como funciona isso, melhor. Vai gastar menos tempo e menor a probabilidade de cometer erros de cálculo na prova. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, em PDF, com gabarito, também questões de provas anteriores, para vocês poderem praticar. E se vocês quiserem estudar um pouco mais este assunto, ou um outro assunto dentro da matemática, do raciocínio lógico, vá no nosso canal no YouTube. No menu Playlists, você vai encontrar cada playlist um assunto diferente. Escolha o vídeo que você quer assistir, assista o vídeo, deixe um joinha, é claro, e depois pratique com a lista de exercício que acompanha o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos links para os vídeos de resolução de questões, a gente posta algumas notícias e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!